no livro das Revelações, Apocalipse. Glórias ao santo nome do Senhor. Capítulo de número 1. Glória a Deus. Deus soberano, aleluia. Glórias ao santo nome do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 18. E diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 18. Eu sou o que vive e que estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederam depois desses. Este é o ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. E as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Quando perguntei ao Senhor qual seria a palavra, Deus muito me incomodou com as 7 igrejas de Apocalipse e com a situação que nós temos vivido no ano de 2019. Como Cristo tem visto a igreja no ano de 2019? E nós vemos que, do princípio até os dias de hoje, as igrejas elas foram se modificando. Meu Deus. Cada dia que passa, mais da doutrina bíblica vai sendo deixada para trás. E mais o homem vai sendo adorado em cada uma das igrejas que vão sendo instituídas. Verdade. Vemos que Jesus Cristo chama apóstolo João para entregá-lo a uma revelação. Apóstolo João chega na ilha de Pátimos preso por conta da palavra de Deus, Aleluia. passado por uma dificuldade muito grande. Porque nessa época, no ano 54 depois de Cristo, Nero assume como imperador de Roma. E quando isso acontece, Nero começa agora uma grande perseguição à igreja de Cristo. Nero começa agora a maquinar uma grande perseguição. Ele põe fogo em Roma. 14 bairros havia nessa cidade. Na capital de Roma, 14 bairros. Desses 14, 4 eram bairros cristãos. E quando ele põe fogo na cidade, por conta que ele tinha os olhos voltados à grandeza, ele queria que ele fosse maior, ele queria que ele fosse melhor. E ele queria refazer a cidade de Roma. E ele põe fogo na cidade de Roma. Só que quando a cidade começa a pegar fogo, e pega fogo por durante, segundo historiadores, 6 dias e 7 noites, essa cidade pega fogo. E enquanto a cidade pega fogo, ele observa. Só que 4 bairros cristãos não se incendeiam. Deus, pela sua misericórdia, livra esses 4 bairros. Aleluia. Só que agora, Nero, ao ver que esses 4 bairros não se incendeiam, ele joga a culpa do incêndio da cidade em cima dos cristãos que viviam nesses 4 bairros. E agora começa uma grande perseguição aos cristãos. Segundo historiadores, vai dizer que naquela época faltou cruz para crucificar o número de cristãos que foi morto, que eles crucificavam e banhava eles com pinche e colocava fogo durante as noites. E com isso que ele fazia, ele aterrorizava as outras pessoas que estavam próximas. Imagine que nos dias de hoje nós vivemos um evangelho de paz, a qual nós podemos pregar a palavra livremente e adorar o Senhor Deus como nessa noite estamos vivendo. Verdade. Só que naquela época, aquele que se denominava cristão passava por uma grande perseguição. Só que Nero ele continua perseguindo até o dia que os judeus vão agora se rebelar contra a cidade de Roma. Por conta da perseguição que ele causa, eles começam agora
eles começam agora uma rebelião. E Tito, que era general, vai agora cercar a cidade de Jerusalém para matar esses cristãos. E quando ele começa a cercar a cidade, cada dia que passa a rebelião aumenta mais. O que estava acontecendo? Nero é deposto do reinado e ele se mata quando isso acontece. General Tito, ao cercar Jerusalém, ele mata essas pessoas a fio de espada. Milhares e milhares de pessoas são mortas a fio de espada por serem cristãos. Aleluia. O tempo se passa e um novo governo agora se levanta, porque Nero está morto. Levanta agora um novo governo. E com esse novo governo que se levanta, ele cria uma perseguição ainda pior do que a primeira perseguição que eles haviam acontecido. Quando isso acontece, que ele cria os estádios agora para que esses cristãos fossem mortos, ele pega e põe esses cristãos para morrer com pele de animais e jogam eles para os leões comerem. Joga eles para que os bois venham pisoteá-los, para que os cachorros venham mordê-los. E uma grande quantidade de cristãos morre pelo meio do caminho. Nessa época, no ano de 84 depois de Cristo, João vai parar na ilha de Patmos, porque todos os outros apóstolos haviam morrido. Só sobrou João, por conta da perseguição da palavra. Só que enquanto João vai parar dentro da prisão, ele esperando que a palavra de Deus fosse instituída, fosse paralisada, João dentro da cadeia, Deus ele não deixa de falar com ele. Independente da situação que você esteja, Deus não deixa de falar contigo. Glória! Aleluia! É verdade. João estava numa situação de cárcere, numa situação de dor. Nos últimos dias, se chover, a gente não vem para a igreja. Verdade. Se sentir uma dor de cabeça na casa do Pai, não dá para ir. Nós sempre arrumamos desculpas para adorar a Deus. Verdade. Uma desculpa em cima de desculpa, para não fazermos a obra de Cristo. É, Jesus. Só que João dentro do cárcere, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo e com Silas, que dentro do cárcere, aprisionado, com os braços e as pernas amarradas, eles adoram e Deus ouve. Assim Deus também fala com João preso e entrega uma revelação para ser entregada às 7 igrejas. E cada uma das igrejas, aqui como nós lemos, que João tem uma visão que ele primeiro enxerga Cristo, e no momento que ele está vendo Cristo glorificado na sua glória, ele vê lá 7 candelabros que representavam as 7 igrejas, que nós lemos no último versículo, e 7 estrelas na mão de Jesus, que Jesus também explica quem são essas 7 estrelas, que ele diz que as 7 estrelas são os anjos da igreja. O anjo da igreja é o pastor a qual administra a casa de Deus. É verdade. Aqui tem um anjo da igreja em que Deus fala com ele. E que toda a correção, Deus vai lá e chama ele, pastor, vem cá, aconteceu isso, isso e isso. E Deus fala com ele. O pastor dobra seu joelho, ele ora e Deus vai lá e entrega uma revelação. Deus vai lá e fala. Assim como falou aqui com João, que ele ia enviar essas cartas a quem? Aos irmãos da igreja? Não. Essas cartas iam ser enviadas ao anjo da igreja. E quando essa carta chega ao anjo da igreja, João vai escrever a cada uma delas. Primeiro a carta para a igreja de Éfeso. E a palavra de Deus vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve assim, declara aquele que tem as 7 estrelas nas mãos direitas e anda no meio das 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Entretanto, no verso 4 diz: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o seu primeiro amor. Recorda-te, pois, onde caíste, arrependeste e volte a praticar as primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei
o teu candelabro do seu lugar. Imagine que estamos vendo aqui uma igreja, a igreja de Éfeso, a qual combatia os falsos profetas. Igreja que tinha dentro da sua denominação uma facilidade agora da palavra e de identificar os falsos mestres. Nos últimos dias, nós deixamos de conhecer a verdade que diz a Bíblia e achamos que todo mundo está falando a voz de Deus, e não é. Só que eles não se enganam. Só que algo acontece no meio do caminho. E Cristo fala: ó, parabéns para vocês que têm combatido os falsos mestres, os falsos doutores no meio de vocês. Porém, esqueceste do primeiro amor. Aleluia. Nós temos que ter um zelo pela palavra de Deus. Mas não podemos deixar o calor do Espírito Santo apagar em nós. Não podemos deixar com que a misericórdia de Deus que está em nós seja escondida, muitas das vezes pelos julgamentos, assim como Deus já usou o nosso pastor aqui na noite de hoje. Porque vemos que nos últimos dias tem acontecido que muitos teólogos têm estudado a Bíblia, mas o amor de Cristo vai sendo deixado para trás. Verdade. Vai sendo agora acontecendo dentro das igrejas um pré-julgamento o tempo todo. É quem prega melhor, quem canta melhor, quem fala melhor, qual é a igreja que é a melhor, qual é a maior. É o tempo todo dessa maneira. E aqui Cristo vai fazer um alerta à igreja de Éfeso. Falou: ó, que um dia eu voltarei e vocês vão ter que dar conta do que vocês têm feito. Assim como acontece comigo e com você. A igreja de Esmirna, ele vai dizer ao anjo da igreja de Esmirna: escreve, aquele que é o primeiro e o último, e que foi morto e ressuscitado, fez as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rica. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrer perseguições duras. 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Aleluia. Aleluia. Quando ele fala com a igreja de Esmirna, ele vai dizer: conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Aqui não é uma igreja rica. Jesus fala: vocês na terra não têm muito, mas aqui no céu vocês são ricos. Aleluia, Jesus. Vemos que nos últimos dias nós queremos o quê? Achamos que a melhor igreja para nós é aqueles grandes palácios, na onde que tem muitos irmãos, pessoas, doutores, gentes bem instruídas, com carros bonitos. E aí Deus ele vai falar: opa, vocês são meus separados, com vocês aqui o negócio é diferente. Vocês até têm uma pobreza temporária, mas aqui no céu vocês têm uma riqueza que ninguém pode tomar. Aquilo que você adquiriu no reino dos céus, ninguém pode tirar. Verdade. Vemos que tudo aqui nessa terra é passageiro, mas Deus ele escolhe para nós aquilo que é eterno. E Ele quer que nós escolhemos assim também. Seja Deus, aleluia, Jesus. A carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que há espada de 2 gumes afiada: conheço o lugar onde que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneci fiel ao meu nome, e eu não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, for morto a essa cidade onde Satanás habita. Tenho contudo contra ti algumas demonstrações. Portanto, tens contigo que segue doutrinas de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e ídolos, e se entregaram à prática da prostituição. Além disso, também alguns que semelhantes seguem a doutrinas dos nicolaítas. Diante do esposo, arrepender-te, caso contrário, logo virei contra
ti e contra eles. Pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. O vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estarei gravado um novo nome, a qual ninguém conhece, e não a não ser aquele que a recebe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vemos que Jesus, ele vai falar agora com a igreja de Pérgamo, e ele vai falar sobre algo que acontecia. Tinha crentes ali dentro daquela igreja, fiéis, e ele reconhece isso, porque Deus nos conhece no íntimo. É, Jesus. E Deus, ele nos avalia separadamente. No momento que você está louvando, você está em grupo, Deus está avaliando a cada um como está saindo o louvor. Deus já usou o pastor aqui para falar essa noite que o verdadeira oferta é aquela que vem do coração. Aleluia, Jesus. Não tem como você ofertar a Deus de qualquer jeito, porque Deus, ele não recebe qualquer oferta. Com Deus o negócio não é como acontece com os homens. Às vezes nós falamos: ó irmão, eu não ensaiei, mas vou louvar o Senhor, e Deus vai receber. Não é bem assim. Verdade. Deus, ele conhece a sua voz, e muitas das vezes você não canta tão bonito, você acha que não canta tão bonito, mas se sai do seu coração, no reino dos céus é recebido. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio assim, Jesus. E aqui ele vem falar sobre Balaão. Falou: ó, no meio de vós tem aqueles que seguem Balaão. Ou seja, tinha os crentes fiéis, mas tinha os crentes que andavam tudo torto no meio deles. E quando ele fala doutrinas de Balaão, quem era Balaão? Aquele que pregava a palavra a troco de dinheiro. Ele vendia a palavra de Deus. Quantos lugares você não tem visto? Quantos lugares que você tem ligado à televisão que você não tem visto pregadores da palavra vendendo o evangelho de Cristo, pregando o evangelho da prosperidade, que você não precisa se arrepender. Pastor aqui já disse também nessa noite, precisa de arrependimento. Aleluia. Nos últimos dias, os cultos é levado à adoração ao homem e não à adoração a Deus. Muitas das vezes para agradar o ouvinte e não para agradar a Deus. A palavra que sai do altar do Senhor não é para agradar o homem, mas é para conduzir você ao reino dos céus. Talvez a palavra que você está ouvindo não é a palavra que você saiu de casa para ouvir, mas essa palavra é que vai te conduzir para o reino dos céus. É a palavra da verdade, que a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele só corrige aquele que ele ama. O amor de Deus está sobre a nossa vida até o dia que ele voltar para buscar a sua igreja. Glória. No dia que Jesus voltar em sua glória, não vai ter como mais a gente falar: Senhor, eu não sabia, Senhor, eu não fiz, Senhor, me dá mais uma oportunidade. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Glória. Essas pessoas precisavam ser combatidas no meio do povo, só que muitas das vezes nós deixamos passar batido. Nós que estamos na liderança, às vezes não deixa. O irmão, às vezes, o irmão prega bem, o irmão é famoso, o povo gosta do irmão, então deixa ele, Deus vai dar vitória. Não. Nós já precisamos ir lá e corrigir. Porque se nós queremos entrar no reino dos céus, nós precisamos também conduzir aqueles que têm errado para o reino dos céus. Aleluia. Não tem como passar um pano para aquele que está errado. Não tem jeito. Verdade. A palavra de Deus vai dizer sim, sim, não, não. Se o teu pastor tem te corrigido, glórias ao santo nome do Senhor. Isso prova o amor de Deus pelo seu pastor e o amor do seu pastor por você, por ele não amar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Só que agora também tinha lá no meio deles os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Pessoas a qual ensinavam doutrinas humanas que os prazeres da carne podiam, que eu podia fazer qualquer coisa, porque quanto maior o meu pecado, maior era a graça que eu recebia, maior eu entrava no reino dos céus. Ou seja, tudo aquilo contrário que a Bíblia Sagrada diz. Porque Deus, ele não ama o pecado. Deus, ele não ama o pecador, ele abomina o pecado. Deus, ele quer que eu e você se arrependa. Aleluia. Deus, ele quer que eu e você ande segundo as suas escrituras. Muitas das vezes nós falamos: ó, Deus vai dar vitória. O cara não casou ainda. Deus vai dar vitória. Não toma ceia na casa do Senhor. Deus vai dar vitória. Está indo para a igreja, mas não se batizaram. Deus vai dar vitória. Não entregou a sua vida para Jesus e quer receber vitória da parte de Deus. E eu deixo te falar uma coisa: você pode até ganhar o mundo inteiro, que no dia que Jesus Cristo voltar, você vai perder o melhor da festa, que é a salvação. Entrar e
Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve assim: declara o Filho de Deus, cujos olhos são chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que está vivendo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezebel, aquela mulher que desprofetiza, porém, com seus ensinos conduz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados. Concedei-lhe o tempo para que arrependesse da sua prostituição, mas ela não quis se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aquele que com ela comete adultério e não que se arrepende de suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Jesus aqui fez uma correção e deu uma sentença. Aleluias. Ele vai falar: eu olho para vocês e vejo que hoje vocês estão mais fortes do que no princípio, que é para acontecer comigo e com você. Nós não podemos ficar da mesma maneira que quando eu aceitei Jesus. Eu preciso cada vez mais entrar no Evangelho de Cristo, cada vez mais enraizado na palavra de Deus, porque Deus ele quer te usar assim como usou Ezequiel. Que Ezequiel ele vai lá e Deus vai dar uma visão para ele: vale dos ossos secos. Ezequiel capítulo de número 37. Ezequiel vê os ossos secos e lá ele fala: Ezequiel, tem como viver esses ossos? Ezequiel fala: tu sabes, Senhor. E naquele momento fala Deus a Ezequiel: profetiza sobre os ossos. E Ezequiel libera uma profecia, e os ossos de seus ossos começam a se juntar, começam a criar nervo, começam a criar carne, e eles começam a se colocar de pé. Um exército. Deus escolheu você, me escolheu a humanidade como profeta, para que possa anunciar o Evangelho e trazer a vida àqueles que estão mortos. Porque aqueles que ainda não conhecem a palavra, que não praticam a verdade, estão mortos. Eles precisam reviver. E é através da palavra que sai dos seus lábios que Deus ele quer levantar um exército para a sua obra. Deus te escolheu como profeta nessa terra. Deus te escolheu como uma pessoa diferenciada no meio da sua família. Deus te escolheu uma pessoa diferenciada na onde você trabalha. Você não é igual a todas as pessoas que estão lá. Você é uma pessoa diferente. Por isso, o nosso comportamento não pode ser igual ao comportamento mundano. Jezebel ensinava as prostituições, tanto carnais quanto prostituições espirituais. Ou seja, ela estava dentro da igreja enraizada e essa igreja não tinha combatido ela. Nós não podemos aceitar o pecado dentro da igreja. Jesus. Nós não podemos aceitar que aqueles que são membros da igreja se casem 2, 3, 4, 5 vezes e continuam pregando a palavra. Nós não podemos aceitar com aqueles que se escandalizam, eles vão o tempo todo escandalizando o nome de Cristo e voltam e você entrega o microfone da casa do Senhor para ele. Jesus Cristo dá o perdão a ele, porém ele já deixou de ser exemplo para a igreja. E esse ele precisa corrigir os seus maus caminhos para que ele possa estar na presença de Deus. Aleluia. Deus ele não deixa que eu viva no pecado, fazendo aquilo que eu quiser e achar que eu posso vir para a casa dele e fazer também as obras de Deus. Não dá. Não pode. Aleluia. Quando nós pegamos a palavra de Deus, a palavra nos ensina que Deus ele usa aquele que tem um zelo pela palavra. Verdade. Aquele que gosta de fazer a obra de Deus. Não dá para ser usado de qualquer jeito. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo habita em templo puro, limpo. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Não tem como. O pastor falou aqui do templo, olha que lindo. Nós estamos numa igreja, não gigante, porém a igreja está limpa, a igreja bem arrumada. É gostoso a gente chegar na igreja e está cheirosa. Se vós quer as coisas bem arrumadas, imagine Cristo. Verdade. Se você quer o melhor, imagine Jesus. Eles deviam ter combatido, ele nos combateu. Ele disse que Jezebel já tinha sido deixada para trás e que ela ia passar por uma punição por conta daquilo que ela tinha cometido.
mas que eles ainda tinham tempo de arrependimento. Enquanto Jesus Cristo não volta para buscar a sua igreja, nós ainda temos tempo de se arrepender dos nossos maus caminhos. Jesus ele espera que nós a todo tempo se arrependemos das nossas más ações, que cometemos todos os dias, nos nossos pensamentos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós vemos. Porque nós estamos num mundo de pecado, mas nós abominamos esse pecado. E quando nós pecamos, nós temos um justo advogado perante Deus. Aleluia. Que quando nós pedimos perdão a Ele e reconhecemos o nosso pecado, Ele nos perdoa. Glória. Só que precisa reconhecer. Deus. Se continuar, não tem como receber o perdão. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Glória a Jesus. Glórias ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Deus fiel, maravilhoso, Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 1. A carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tem a fama de estar vivo, mas estar morto. Se alerta e fortalece. Ainda essa prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em suas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouve e recebe o arrependimento e arrependa-te. Portanto, se não estiveres vigilante, virei como um relâmpago. Tu não saberás em que horas virei contra ti. Contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram com suas vestes. Elas caminham comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, receberei o seu nome, e na presença do meu Pai, dos seus anjos, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Vemos que a igreja de Sardes, ali tinha aqueles que estavam fazendo ao contrário. É o que nós vimos, uma divisão. Mas vimos também que havia aqueles fiéis que estavam vestidos com vestes brancas. Nós temos que tomar muito cuidado no meio da nossa caminhada. Mateus, capítulo de número 25, vai dizer parábola das 10 virgens. O Cristo ensinando os seus apóstolos e discípulos. E ele vai dizer que as 10 virgens esperavam o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E que no momento que o noivo aparece, que gritaram: o noivo vem. 5 delas foram junto com o noivo e 5 delas ficaram para trás. Porque 5 delas as suas candeias estavam acesas e 5 delas as suas candeias haviam se apagado. Porque faltaram azeite em suas candeias. Todas elas estavam no mesmo lugar. Todas elas esperando o mesmo noivo. Todas elas vestidas do mesmo jeito. Só que 5 delas tinham sido prudentes e 5 delas tinham sido loucas. Ou seja, as 5 delas que não foram prudentes no meio da sua caminhada não entrou para a festa do noivo. Estavam as 10 no mesmo lugar. A palavra vai dizer que estavam as 10 vestidas do mesmo jeito e esperando a mesma pessoa. Temos que tomar cuidado no meio da nossa caminhada, para que nós não deixamos o azeite de Cristo apagar em nossa vida. És fiel, Jesus. Graças te damos. A carta à igreja de Filadélfia. Aos anjos da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro e que possui a chave de Davi. O que ele abre e ninguém consegue fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tendes pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei a sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei, que venham adorar prostrado aos meus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quando a suportar o sofrimento com paciência.
eu igualmente livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, que vai ser posto à prova aos que habitam sobre a terra. E eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreve nele o nome do meu Deus e no nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu nome. E aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Imagine que a igreja que tinha, Jesus vai dizer: você para mim é pobre. Que eles tinham juntado riqueza na terra, mas não tinha nada deles no reino dos céus. A igreja que Jesus vai lá e olha e fala: vocês é fraco, mas para mim vocês é forte. A minha visão humana é diferente da visão de Deus. Prova disso, que os nossos olhos às vezes nos engana, e nós temos que tomar cuidado, que a Bíblia Sagrada diz: enganoso é o coração do homem. Que nós fazemos alguns julgamentos muitas vezes pela aparência. Nós vamos ver Samuel, profeta, homem de Deus, que quando vai até a casa de Jessé para ungir um homem ali como rei, o primeiro que sai na porta pelo comportamento, pelas vestes, pela maneira de agir, ele fala: eis que esse é o rei que Deus mandou eu vir ungir. Só que de repente vem a voz do Senhor e fala: não, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia. Glórias ao santo nome do Senhor. Deus, ele sonda e esquadrinha o coração do homem. Você pode até não parecer tão belo assim. Você pode até parecer uma pessoa que não chame tanta atenção. Mas o coração que é voltado para Deus chama a atenção do nosso Pai Celestial. O que Ele quer que eu e você faça é que nós conseguimos chamar a atenção dEle. Aleluia. Eu não preciso chamar a atenção das pessoas que estão à minha volta. Eu não preciso se vestir de acordo com que as pessoas me admirem. Mas como Deus tem me visto, como os olhos de Deus têm me olhado, como os olhos de Deus têm conseguido esquadrinhar o coração do presbítero André. Vem cá, André, deixa eu esquadrinhar seu coração. Deixa eu ver aí se há beleza aí dentro. Porque muitas das vezes tem uma beleza exterior e por dentro nós deixamos de liberar o perdão. Deixamos de ir lá e ajudar o próximo. Às vezes vemos o nosso irmão na dificuldade e não temos o amor de conseguir ajudar. Às vezes temos lá 5, 6, 7, 10 pares de sapato dentro do guarda-roupa. E nós vemos o nosso irmão ir para a igreja às vezes de chinelo e não temos a coragem de ajudar. Verdade. Vemos um necessitado na rua e não temos coragem de fazer nada. Entramos para dentro dos templos, pegamos a palavra, falamos de amor e não praticamos aquilo que falamos em cima dos cultos e dentro das igrejas. Outro dia Deus me deu uma surra enquanto eu olhava um morador de rua. Entrei no restaurante para almoçar e por vários dias passei naquele lugar. E ele estava no centro de uma pista. E ali, com aquela barraquinha azul, por vários dias eu passei naquele lugar. E vi aquele homem lá, muitas das vezes ali sentado. Quando foi um dia que eu sentei para almoçar no restaurante, ele foi até lá e pegou com um pote desses de sorvete, alimento. E ele veio para se alimentar novamente naquele centro daquela rua. Naquela baia central ele senta ali para se alimentar. E quando ele senta, ia passando um outro morador de rua arrastando um carrinho, levando reciclagem. E ele levanta a sua mão e chama o rapaz para sentar e se alimentar junto com ele. Meu Deus. Naquele momento Deus falava comigo e eu perdi a fome. Porque Deus falava assim: eis filho, que tu diz que tem o meu Espírito Santo. E quando veio o meu coração enche de lágrimas. Só que aquele homem que está ali, ele teve misericórdia do teu irmão. Mas você, enquanto prega o amor da minha palavra, enquanto você prega a minha palavra, você passou por vários dias por ele e não conseguiu observar a necessidade que aquele homem tinha. Mas no pouco aquele homem tinha, ele chamou o seu irmão e dividiu o pouco que tinha. Aleluia. Naquele momento eu perdi a fome e comecei a pedir perdão a Deus. Porque quantas vezes nós não entramos dentro da igreja
esquecemos de observar os nossos irmãos na necessidade. Quantas vezes queremos ajudar a África e nossos irmãos do lado, passando por dificuldade, não ajudamos? Quantas vezes damos dinheiro lá para a Rede Globo, para um monte desses programas que dizem que vai ajudar o necessitado, e nosso irmão está do lado pedindo ajuda, e eu não consigo compreender, porque os meus olhos estão fechados. Que Deus possa abrir nossos olhos na noite de hoje. Que nós possamos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Verdade. Que nós possamos ter o Espírito Santo de Deus para conseguirmos compreender a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Aleluia, Jesus. Glória. Louvado seja Deus. Glória a ti, Senhor. Glórias ao santo nome do Senhor. Aleluia, Pai. Deus fiel. E diz assim, a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo de Laodiceia escreve, assim declara o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda diz, estou rica, conquistei muitas riquezas, e não preciso mais nada. Contudo não conhece que és miserável, digna de compaixão, pobre, cega e estás nu. Portanto, ofereço-te um conselho. Adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possa cobrir as suas vergonhas, a sua nudez. E compra melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo todos aqueles que amo. Se pois diligente ao arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos compreenda do que o Espírito Santo revela à igreja. Aleluia, Jesus. Glória ao santo nome do Senhor. Bendito é o seu nome, Jesus. Jesus vai falar com a igreja de Laodiceia e ele estava bastardo de tudo, não faltava nada. Aqui, aqueles que pregam prosperidade, aqui não ia ser sucesso não, porque esses caras tinham tudo. Era uma igreja rica, a palavra diz isso, que era uma igreja rica, que esse povo aqui tinha dinheiro, que estava bastardo de tudo, porém era pobre e miserável perante Deus. Deus ele vai lá e faz uma análise dessa igreja, falou, opa, vocês estão aí achando que vocês são os caras, que vocês têm tudo, que não falta nada, só que ó, aqui não tem nada que vocês conseguiram juntar. A riqueza de vocês estão aí, aqui não tem nada. Compra de mim o ouro, refina-te, para que você possa ter riquezas no reino dos céus. Fala, as vestes de vocês estão nus. Então não adianta lá o paletó Jorge Armani, não adianta lá o sapato italiano, não adianta. Se não houver arrependimento, se não houver amor, Aleluia, Jesus. não adianta se falar bonito, se não houver compaixão, não adianta se não houver arrependimento, não adianta. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta. Verdade. Aqui era tudo muito lindo. E essa cidade, quando ele fala dela lá, segundo os historiadores, eles olhavam para a cidade de Laodiceia e ela estava localizada num lugar onde que duas cidades vizinhas, dois lugares vizinhos, duas cidades vizinhas, ela tinha águas que eram termais, uma de água quente, que as pessoas iam até aquela cidade, porque aquela água era uma água medicinal, eles acreditavam nisso, que até os dias de hoje há lá essas águas medicinais que essas pessoas procuram. A outra cidade era de água fria, que eles também procuravam, só que a Laodiceia estava no meio. E Jesus ele vai lá e faz uma análise, falou, ó, seus vizinhos, um tem água fria, o outro tem água quente. Os dois, ele fala, antes que fosse frio ou que fosse quente, mas morno eu vomito. Ele está falando para vocês, é morno. Aqui, eles tinham zelo pela palavra, eles não tinham os falsos profetas, eles não tinham Jezebel no meio deles, só que faltava alguma coisa. O fervor do Espírito Santo. Faltava alguma coisa. O amor, o carinho pela palavra e pela obra de Deus. Eu não posso ver a obra de
faltava o fogo que estava faltando. Aleluia, Deus. Quando Jesus olha lá e analisa a igreja de Laodiceia, fala: opa, vocês é morno, e morno eu vomito. Deus, ele não quer aquele que segue a ele sábado e domingo e de segunda a sexta-feira continua indo junto com o mundo. Glória a Jesus. Aleluia. Segunda a sexta-feira eu caminho com o mundo fazendo tudo ao contrário. E quando é no sábado e domingo vamos adorar a Deus porque ele merece. Ou quando o pau está quebrando. Porque nos últimos dias é isso que tem acontecido. Verdade. O irmão está caminhando e está indo, e o pastor ajudando, e vai, e busca na casa, e leva. Isso a gente passa na nossa igreja, e busca, e leva, e fala do amor de Cristo, e ajuda daqui, ajuda lá, irmão, vamos, Deus ele vai fiel, Deus ele vai dar vitória. Quando Deus começa a abençoar, ele faz igual o povo de Israel, vira as costas para Deus e quer seguir o seu próprio caminho. Às vezes Deus nem abençoou ele com todas as bênçãos que ele merecia, que haveria de vir sobre ele. Só que no meio do caminho ele desiste. É o que acontece com o povo de Israel lá atrás, acontece com nós. O que aconteceu nessas igrejas lá atrás, no ano 84 depois de Cristo, é o que acontece no ano de 2019 hoje. Ah, Jesus. O que aconteceu lá, acontece hoje. Só que nos dias de hoje nós temos o ar-condicionado, nós temos a cadeira, nós temos paz. Que nós saímos de casa, não tem nenhuma bomba caindo no meio do caminho, enquanto você estava vindo para a igreja. Não tem ninguém que no meio do caminho foi morto a tiro de metralhadora no meio do caminho enquanto você estava chegando à igreja. Você está livre para adorar, você está livre para glorificar, você está livre para buscar Deus, você está livre para ser usado pelo Espírito Santo para que outras pessoas possam ser alcançadas pela glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Só que muitas das vezes estamos nesse morno. Tá bom assim. Deus ele te chama na noite de hoje para que você entre um pouco mais. Amém, glória a Deus. Para que você mergulhe um pouco mais. Aleluia. Para que você experimente um pouco mais da glória dele. Ele quer que você experimente um pouco mais. Ele quer te usar. Ele quer trabalhar na sua vida, ele quer te abençoar. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia tinha tudo. E quando ele fala de colírio, ele falou das águas, falou das vestes, porque lá era um centro têxtil e que eles fabricavam roupas. E eles eram famosos por isso. Porque a lã negra saía de lá e eles eram famosos por isso. Só que Jesus fala: vocês têm roupa e produzem, vocês têm muita roupa bonita, mas vocês estão nus perante mim. A vergonha de vocês aparece. Então compre roupa pura, branca de mim e se vistam. Cumpra os sonhos deles. Quando Jesus fala do colírio, eles tinham lá grandes centros oculares que eles tinham remédios para aqueles que estavam quase ficando cegos. Saiu de lá, era quase um milagre, saía de lá para o lado. Eles tinham a tecnologia nessa época. Eles tinham um conhecimento humano, mas faltavam os olhos voltados para as coisas de Deus. Jesus fala: compre colírio de mim para que seus olhos sejam abertos. Aleluia. Às vezes nós conseguimos conquistar tudo aquilo que adquirimos, que queremos. Só que às vezes nossos olhos estão fechados para o reino dos céus. Jesus ele quer abrir seus olhos na noite de hoje. Jesus ele está chamando eu e você com arrependimento. Mude seus caminhos para que eu possa te abençoar e que um dia você possa morar no reino dos céus. Aleluia. Não tem como eu e você ser abençoado continuando do mesmo jeito. Não tem como caminhar no Evangelho de Cristo sem ter uma verdadeira conversão. Conversão é mudança de rumo, mudança de caminho. Eu não tenho como continuar servindo a Cristo no mesmo caminho de quando eu estava no mundo. Eita, Jesus. Eu preciso mudar a minha conduta. Deus ele espera que eu mude minha conduta. Glória a Deus. Deus ele almeja que eu possa sentar na mesa junto com ele. Deus ele almeja que esse trono que está lá separado, que eu possa fazer parte dele. Jesus Cristo ele quer te dar um abraço naquele dia. Amém. Jesus Cristo ele quer trabalhar no meio da tua família, mas tem família que Deus não consegue trabalhar, porque aquele que está instalado no meio da família, que era para ser a diferença, não consegue. Aquele que era para ser luz no meio de uma família atribulada, ele entra no meio da briga e da bagunça. Só espera uma festa, porque ele vai para a igreja, se veste de crente, se comporta como crente. Mas quando entra na festa dos ímpios, aí vai até o chão e o funk vai comendo e bebida e vai fazendo. Quando vê o pastor, opa, pastor, você pode até esconder de mim, esconder o seu pastor e esconder os seus irmãos, mas de Deus nada está escondido. Glória a Deus. Dos olhos de Deus, que são chamas de fogo, a qual nós lemos na noite de hoje, eu e
você não pode esconder nada. Verdade. Jesus, ele me conhece no íntimo. Jesus, ele te conhece no íntimo. Glória a Jesus, ele esquadrinha seu coração. Até aquilo que eu almejo, ele já esquadrinhou, ele sabe. Até meus pensamentos, sabe, daqueles que, opa, eu queria ter um carro daquele, mas não é para você aquilo. Ele sabe, ele te conhece. Até esses pensamentos ele conhece, ele sabe. Ele quer que nós façamos as nossas vontades, seja de acordo com as vontades dele. Quer ter uma vida próspera, abençoada. O livro de Deuteronômio vai dizer que aquele que obedece às normas e os conceitos do Senhor, esse terá uma vida abençoada, esse será próspero, tudo irá bem os seus filhos, irá bem a sua casa. Deuteronômio 28, chegar em casa você lê lá Deuteronômio 28, que eu sei que o pastor está esperando já que eu entregue o microfone, porque me perdoe pelo atraso. Deuteronômio 28 vai dizer para você, ó, quer ser abençoado? Tá a regra. O dízimo leva a bênção? Não. A oferta leva a bênção? Não. O louvor é você abençoado? Também não. E se eu ler a palavra bonita, você é abençoado? Não. Deus está esperando de mim e de você obediência. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser abençoado? Começa a obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Josué, capítulo 1, ele fala para Josué, Josué, vem cá, Moisés, meu servo, morreu. Ele não está mais no meio de vós. Você agora vai tomar conta desse povo. E você vai conduzir. Josué, dá ouvido à minha palavra, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, e assim tu serás bem sucedido. Aleluia, Jesus. Ele vai falar para Josué no capítulo 8, seja forte, seja corajoso, seja destemido, e eu serei contigo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o presbítero Danilo vai ter que bater contra mim, mesmo sendo amigo dele, quando se trata da palavra. Verdade. Não tem acordo com um homem quando se trata da palavra de Deus. Aleluia. Isso é a palavra da verdade. A palavra de Deus é que nos conduz ao céu. Essa é o GPS que nos leva até Jesus. Não tem outro caminho. O caminho é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem outra palavra. É, Deus. E se eu e você estiver errado, que esteja um homem ou uma mulher de Deus para que possa nos corrigir, para que a gente possa entrar no reino do céu. Verdade. Jesus disse, no último versículo que nós lemos, eu corrijo a todos aqueles que amam. Amém. Glória a Deus. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei qual é a sua situação espiritual. Jesus conhece. Eu não sei quais são as suas fraquezas. Porque Jesus, ele fala aqui, ó, pro fraco, que ele é forte. Talvez você está achando que você está fraco, que você não está conseguindo. Mas Jesus, talvez ele falou contigo nessa noite, ó, no meio da sua fraqueza eu tenho trabalhado, no meio da sua fraqueza eu tenho te Aleluia, ouvido. Jesus. Glória a ti. Aquele que acha que tem, Jesus fala, você não tem nada. Verdade, Pai. Aquele que não tem, Jesus fala, tu é rico. Talvez você pode até não ter a casa que você esperava, talvez você está morando de aluguel, talvez você não tenha o dinheiro para pagar o aluguel esse mês, mas Jesus está falando para você que se você é fiel, a sua riqueza está sendo adquirida no reino dos céus. Aleluia. Você pode até aqui não ser famoso, não ter fama, não conseguir ter feito dinheiro, não ter conseguido uma vida de destaque, mas Jesus, ele quer um compromisso contigo. Aleluia, Jesus. Jesus, ele quer que você tenha uma vida diferenciada. Glória a Deus. Jesus, ele nos sonda, ele quer nos dar veste nova. Aleluia. Se você ainda não aceitou, que você possa aceitar Jesus. Glória a Deus. Se você ainda não se batizou, que você possa tomar uma decisão, se batize. Eu passei 5 anos indo para a igreja, até o dia que eu levantei a mão e falei, não, agora eu vou levantar a mão e vou me batizar. Minha esposa falava, você não vai para a igreja hoje? Eu falei, não vou não estou afim. Ah, se Jesus não tiver afim de te abençoar, você vai ver. Mas ele não pensa dessa maneira. Ele cuida de você, porque ele sabe que é que nem o povo, quando Jonas vai pregar lá para o povo de Nínive, fala, ó, isso aí, sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, era como eu andava, achando que sabia de alguma coisa. Porque quando estamos fora do evangelho, nós achamos que sabe, achamos que podemos alguma coisa, mas estamos com os olhos fechados. Precisamos comprar esse colírio do Senhor, para que Ele possa abrir nossos olhos, para que a gente possa enxergar. Esse colírio que faltava para a igreja de Laodiceia, é o colírio que Deus, Ele quer colocar no meu e nos seus olhos. Aleluia. Para que a gente possa fazer parte desse reino espiritual que Ele escolheu para Glória mim a Jesus. e para a sua vida. Aleluia. Hoje é um dia de domingo, o primeiro dia da semana. A igreja de 2019 tem se perdido, mas que possamos andar fiel, assim como vários desses homens que nós lemos aqui no dia de hoje, que até partiram para o martírio, mas não abriu mão da sua fidelidade a Deus. Podemos passar por dificuldade, mas não podemos abrir mão da palavra de Deus. Podemos passar por lutas, mas não podemos abrir mão da palavra de Verdade, Deus. Jesus, verdade. Não abra mão das escrituras sagradas. Leia a Bíblia Sagrada. Ore. Faça o jejum naquilo que você tem dificuldade. Entregue ao Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar no meio da sua família.
Ele quer trabalhar, Ele quer mudar, Ele quer transformar. Jesus, Ele quer isso. Quando Ele morreu na cruz foi para isso, para que a gente pudesse alcançar a salvação. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço aqui a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Eu agradeço o carinho de cada um dos irmãos Glória a Deus. e peço perdão pelo horário. Agradeço também pela paciência de vocês terem me ouvido até agora. Que a palavra da verdade possa fazer diferença na vida de cada um. Glória a Deus. Aleluia. Que vocês não aparte o GPS do céu das suas vidas. Que vocês continuem ele em suas mãos. Glória a Deus. Sempre. Às vezes no celular que você pega toda hora, baixa a Bíblia lá, leia a Bíblia quando você estiver no ônibus, quando você estiver no trem. Quando você estiver falando de novela, de futebol, fale da palavra de Deus. Às vezes as pessoas estão precisando, elas estão do seu lado. É verdade. Às vezes a gente perde tempo. Às vezes a gente reclama quando a gente era para ter falado da graça do Senhor. A gente tem que aprender com o Jó, né? Jó, ele olha, passou dificuldade e não vê ela. Ele não vê o inimigo, ele só vê só Deus. E o que falta dos crentes de hoje em dia é isso, é conseguir enxergar Deus, até na dificuldade. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um. Glória a E Deus. essa semana, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzi-los ao caminho da verdade. E cada um de nós possa ser canal de bênção e de vitória para a vida das pessoas que cruzarem o nosso caminho. Amém, Pai. As palmas ao Senhor Jesus.